A gente está com uma telespectadora aqui que vai falar conosco agora, Roseli Tavares. Bom dia, querida. Bom dia, minha amada. Graça e paz. Privilégio ter você aqui conosco. Você vai dar um testemunho de cura do seu filho, é isso? Isso, minha amada, é isso mesmo. Então compartilha conosco. Faz exatamente 1 ano que ele saiu do hospital, que ele teve alta, graças a Deus. Amém. Mas no dia 24 de dezembro de 2012, o meu filho teve uma enfermidade e foi internado. A princípio, os médicos falavam que ele estava com pneumonia ou até mesmo infecção de urina. E essa enfermidade, ele foi internado e o tratamento seria de 32 dias. Certo. Lá no Hospital Júlia Kubitschek. Assim, nos dias que estavam terminando os 32 dias de prazo, o meu filho veio a entrar em coma. E quando nós chegamos ali naquele hospital para fazer a visita, como a gente fazia todos os dias, nós entramos dentro da enfermaria e nós não vimos o nosso filho na cama. Aí nós perguntamos, então, alguém que estava no quarto juntamente com ele, disse que o Rodrigo havia piorado e que eles haviam levado o Rodrigo para fazer alguns exames. E foi aí que nós vimos a situação do Rodrigo. O meu filho, da noite para o dia, depois dessa enfermidade, ele havia perdido mais de 16 quilos no prazo de menos de 1 mês. E nesse dia, quando nós entramos dentro daquele CTI, nós deparamos com uma situação de um jovem que deveria ter, quando foi internado, mais ou menos 60 quilos. E naquele dia, quando nós entramos dentro daquele quarto, ele devia estar pesando mais ou menos 150 quilos. E nós chegamos lá, a gente não acreditava. Era uma imagem que ninguém conseguia acreditar. E assim que terminou a visita, a médica veio conversar conosco e disse o seguinte: o Rodrigo, ele teve morte súbita de todos os órgãos. Parou coração, pulmão, fígado e rim. Ele tem no máximo 4 horas de vida. Pode chamar as pessoas que estão em casa para poder despedir dele. Porque nós vamos tentar para ver se ele chega até mais ou menos 9 horas da noite. E à medida que a médica ia falando, eu ia falando que eu não aceito. E ela teve um instante que ela ficou nervosa. E saiu da sala. E foi falar com a enfermeira que eu era uma pessoa muito ignorante. Que ela estava falando a respeito do meu filho e eu só falava que não aceitava. E eu dou glórias a Deus, porque não aceitei nenhuma daquelas palavras que aquela mulher falou naquela hora. Amém. E assim que aquela mulher voltou, e ela tornou a falar, eu virei para ela e falei: olha, doutora, eu quero entrar dentro do quarto, você me deixa entrar dentro do quarto novamente, que eu vou despedir do meu filho, porque amanhã eu volto. Então eu quero abençoá-lo. E ela foi e liberou. E assim eu fiz, mas o meu marido estava em choque, o meu outro filho também mais novo em choque. E eu fui despedir do meu filho, abençoei ele. E disse para ele, mesmo ele não conseguindo ouvir, não conseguindo responder nada, eu disse para ele que no outro dia eu ia estar ali para poder visitá-lo. E assim eu fiz. E quando nós chegamos em casa, já estava a família toda, tanto do meu marido como do meu esposo, todo mundo já estava reunido. E naquele mesmo dia foi levantado um clamor em favor da vida do Rodrigo. Só que muitas pessoas não acreditavam que o meu filho poderia sair daquela situação. E durante 13 dias, o meu filho ficou num coma, onde a única coisa que dava certeza que ele vivia eram os aparelhos que apitavam a todo instante. Mas o Deus que nós servimos, ele é todo poderoso. O meu filho, quando ele teve morte súbita de todos os órgãos, foi dado um medicamento muito forte para ele, para que os órgãos voltassem a reagir. E esse medicamento causou uma reação. Ele necrosou as mãos e os pés. Houve uma necrose instantânea. Certo. No outro dia que ele entrou em coma, já estava os pés e as mãos dele praticamente mortos. Certo. E a única coisa que aquelas pessoas, que os médicos chegavam e falavam, à medida que passavam os dias que ele não morria, né, é que teria que ser amputado os pés e as mãos dele.
Mas para honra e glória do Senhor, depois de 13 dias em coma, uma bela manhã, o meu filho abriu os olhos. Amém. E ele voltou à vida. Amém. Ele ficou internado exatamente 4 meses. Certo. Ele precisou passar por uma cirurgia de amputação, onde que os médicos haviam dito que ele ia perder os pés e as mãos. Mas como Deus já tinha entrado, com providência, ele apenas perdeu a ponta de todos os dedos, tanto dos pés, né, ficou sem as pontas dos dedos dos pés, e das mãos, de uma mão ele perdeu a ponta de 3 dedos, certo, e da outra de 2. Ele perdeu as digitais, mas não a perdeu a certeza que Deus era com ele. Amém. Depois de 4 meses, meu filho teve alta, voltou Certo. para casa para poder se recuperar. E tem quanto tempo que aconteceu isso, Roseli? Faz exatamente 5 anos. 5 Pra honra e glória anos. do Senhor. Hoje ele tem quantos anos? Ele está com 23 anos. 23 anos. Olha que a sua história é uma história, né, forte, marcante e mostra do poder da palavra da maneira correta, né? E nós vamos estar até conversando aqui. Quero te agradecer por ter compartilhado conosco, né? Com certeza muitas pessoas escutam aí em leito de hospital, estão vivendo situações semelhantes, mas o seu testemunho com certeza nos edificou e com certeza muitas outras pessoas. Deus te abençoe e muito obrigada, viu, querida? Deixa eu só complementar. Porque o final dessa história é que depois dele ter feito essa cirurgia de amputação, ele veio para casa, ficou 1 mês, porque ele teria que voltar para poder fazer uma troca de válvula, porque a válvula de saída do coração dele foi totalmente perfurada. E no dia 4 de julho de 2013, ele voltou para fazer essa cirurgia na Santa Casa. E quando abriram o peito do meu filho, tiraram o coração para fora, viram que não ia precisar mais. O meu filho não precisou trazer essa troca de válvula. A única coisa que foi feita foi uma plasia. Glória a Deus, Amém? querida. Obrigada, viu? Um beijo grande. Deus continue abençoando e usando a vida de vocês, né, para Amém. testemunhar do poder de Deus. Eu amo esse programa. Pastores. Tremendo, né? Usar aí, no caso, a palavra do jeito certo, da maneira certa, profetizando vida, né? Com certeza. Profetizando vida. Essa é a... E é interessante porque eu recebi ontem no WhatsApp, não sei se vocês receberam também, um vídeo falando a respeito do Vale de Ossos Secos, né? Então, assim, trazendo aquele texto, né, de Ezequiel e a palavra, e assim, então a pessoa ia falando e aí os ossos iam se juntando as ligações, os nervos e tudo, né? Então, na realidade é isso, né? Trazer à vida aquilo que aparentemente aos olhos naturais está morto, né? Tremendo o testemunho da Roseli, né? Trazer a existência. E o que acontece que a gente está falando aqui sobre a questão da língua e tudo, Certo. é porque quando ela chegou lá, muitas pessoas já estavam esperando o pior, né? Isso. E não o melhor, mas ela acreditou, né? E a gente tem que acreditar que Deus, né, ele faz o melhor para nós e não o pior. Então tem que acreditar no negativo. Tem que acreditar naquilo que Deus... E por que a gente tem mais facilidade em acreditar no negativo, né? Pois é. Nós somos criados assim, né? Não... Criados com não, você já viu? Com pessoa pequena, não. Pode fazer isso? Não. Não faz isso, não pega isso, não mexe Coisas nisso. às vezes pequenas estragam às vezes o nosso dia inteiro. Como que a gente, infelizmente... Nós estamos vivendo nesse mundo, né? Esse mundo jaz no maligno. Sim. Então, assim, o que a gente percebe é que se nós deixarmos ser levados pela correnteza deste século que nós vivemos, nós vamos ter essa perspectiva negativista, pejorativa, né? E a palavra de Deus, ela vem justamente contra tudo isso, não é? É justamente trazer a verdade e a luz. Por quê? Porque nós vivemos em meio às trevas e nós somos esses agentes de luz, né? Então nós temos que ser usados nesse sentido, para estabelecer a vida, né? A luz. Então, E a fé é um apagador que apaga o negativo, né? Muito boa. É verdade, é verdade. Desliga isso totalmente. Né? E lembrando que você pode ligar, né, compartilhar sua história, 3253-3320. A gente tem aqui uma participação do Joaquim de Caratinga. Ele ligou e falou que tem sido muito abençoado com esse quadro, Amém. Clínica da Alma. E é muito legal porque
como que atinge homens e mulheres, Sim, né? sim. Não é um quadro que envolve só mulheres, não. verdade. Envolve muitos homens também. Muitos, Traz essa muitos. sensibilidade para eles, né? E é interessante porque assim, a gente tem visto o retorno que o programa e os temas que a gente tem abordado, né, tem assim alcançado as pessoas e a gente tem recebido isso, né? Certeza. Quer dizer, o pastor Rogerinho estava num ônibus e aí uma senhora, um ônibus apertado, e a senhora chegou para você, fala você melhor do que eu. Só que, ó, segura então, você vai contar, porque o Joaquim Gregório de Caratinga está aqui na linha e vai falar com a gente. Que legal. Boa tarde, seu Joaquim. Boa tarde. Que privilégio ter o senhor aqui conosco. Obrigado, o privilégio é todo meu. Eu sou sempre ouvinte de vocês aí, ó. Que bom. O senhor tem uma pergunta para fazer? Exatamente. Eu queria perguntar para os pastores se a depressão é só a parte maligna ou é uma parte mesmo do ser humano? Certo. Senhor Joaquim, eu quero agradecer o senhor, pedir para o senhor continuar assistindo aí, que os pastores vão estar respondendo para o senhor. Deus abençoe, viu? Muito bem, obrigado. E um abraço para todo Caratinga aí também, né? Que benção. Caratinga e região. Né? Todo o pessoal que está nos assistindo. Quem quer responder? Vai lá, Rogério. Olha, nós temos 3 aspectos que precisamos considerar no caso da depressão. Nós temos, sem dúvida, a questão espiritual, porque nós temos espíritos de depressão, espíritos que trazem tristeza, angústia, que roubam a esperança, que trazem a pessoa para uma situação de medo, de isolamento, e isso vai contribuir muito com a questão da depressão. Nós temos também as questões emocionais, que nós não podemos descartar, que são as questões de situações que a pessoa vive e que de repente ela não consegue lidar emocionalmente com aquilo e ela pode, por causa disso, entrar num processo depressivo. Temos também a questão física, que é uma outra situação, quando o nosso organismo ele deixa de produzir ou não produz de forma satisfatória determinadas substâncias que nós precisamos para ter esse equilíbrio, tanto emocional e tanto físico. Então, a depressão ela precisa ser encarada sobre esses 3 aspectos. Não descartamos, principalmente nós como ministério na clínica, não descartamos as questões espirituais, mas nós também não negligenciamos a necessidade física, hormonal, neurológica, como também não deixamos de olhar as questões emocionais. Então, os 3 fatores contribuem. O quadro depressivo ele é um conjunto desses 3 fatores. É quase uma multidisciplinariedade, né, Exatamente. Porque às vezes o que deu início, ou seja, o estopim inicial, pode ter sido uma das 3 áreas, que acaba afetando as demais. Né? Então, se foi um baque emocional que aconteceu e a pessoa não soube como lidar com esse emocional, consequentemente vai afetar o físico e vai afetar o espiritual também. Como pode ter sido uma questão espiritual, que a pessoa de repente não estava preparada ou devidamente para de repente enfrentar uma guerra espiritual, e isso pode afetar o organismo como um todo.